Olá a todos, todas e todes. Eu espero que vocês estejam bem, apesar dessa pandemia, né? Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Olívia Camboim, eu sou professora do Departamento de Teatro da Universidade Federal de Sergipe. E nessa videoaula de hoje, relacionada ao teatro na América Latina, nós vamos conversar sobre o teatro pré-ibérico e os rituais originários. Mas que é ibérico, né? Ibérico se refere à Península Ibérica, ou seja, a região localizada no sudoeste do continente europeu. Desse modo, tanto os portugueses quanto os espanhóis, eles são considerados povos ibéricos. Bom, a gente já sabe, né, que os portugueses e posteriormente os espanhóis, no século XV, eles investiram muito na expansão ultramarina. A ideia deles era encontrar um caminho alternativo para as Índias, hoje Ásia, em busca de especiarias que valiam preço de ouro na época, né? E também em busca de riquezas e em busca da ampliação das suas possessões territoriais, digamos assim, né? Portugal se tornou um império tricontinental, com colônias na África, na Ásia e na América do Sul. Eles empreenderam grandes navegações no século XV, né? A Espanha, por sua vez, ela contratou os serviços do navegador e explorador Cristóvão Colombo, e foi justamente Colombo que liderou a primeira frota europeia que alcançou o continente americano em 1492. Por isso, muitas vezes, nós nos referimos também a povos pré-colombianos, ou seja, povos anteriores à chegada de Cristóvão Colombo. A mesma coisa, povos pré-ibéricos, ou seja, povos anteriores, né, à chegada dos portugueses e dos espanhóis no nosso solo. Bom, a data de 22 de abril de 1500, como todos nós, né, brasileiros, brasileiras e brasileiros, sabemos que marcou oficialmente a chegada dos portugueses no Brasil, numa expedição, na época, liderada por Pedro Álvares Cabral. Aqui nós temos uma imagem do Jean-Baptiste Debré, no século XIX, né, uma imagem de prisioneiros indígenas. O pintor Jean-Baptiste Debré, como vocês devem lembrar, porque a gente já viu algumas pinturas dele na disciplina de História do Teatro Brasileiro, ele integrou a missão francesa e ele chegou no Rio de Janeiro em janeiro de 1816. Segundo a Ana Maria Amaral, essa pesquisadora super importante da área do teatro de animação, ela nos alerta no livro dela que chama justamente Teatro de Formas Animadas, Máscaras, Bonecos, Objetos, o seguinte: o teatro existe desde sempre, desde que o homem passou a sentir a necessidade de sair de si, de se despersonalizar, de se disfarçar, de sair do seu dia a dia para viver novas experiências. E experiências assim já ocorriam nos primórdios da história da humanidade, nos rituais. O homem então se transformava em Deus, animal, adquiria e dominava forças cósmicas. E essas transformações se davam principalmente nas cerimônias rituais. Então aqui nós estamos falando de um teatro ritual, porque era essa modalidade, digamos assim, de teatro que acontecia aqui na América Latina, antes da chegada de Colombo, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, ou seja, nesse período que a gente considera pré-ibérico, pré-colombiano. Aqui nós temos umas imagens que eu também trouxe do livro da Ana Maria Amaral, essa publicação de 1996. Essa é uma máscara dos índios Tapirapé, são tupis guaranis, né? É uma máscara de iniciação, é da coleção de André Amaral Toral. Aqui a gente tem uma outra máscara, a máscara dos índios Calapalo, no Xingu.
Também a fonte é do livro da Ana Maria Amaral. Aqui nós temos outras máscaras, são máscaras de madeira, máscaras indígenas brasileiras também. E aqui também, a título de exemplo, uma máscara mexicana em madeira da região de Guerreiros. Bom, segundo Grotowski, o teatro, quando ainda fazia parte da religião, já era teatro. Liberava a energia espiritual da congregação ou tribo, incorporando o mito e profanando, ou melhor, superando. O espectador tinha então uma nova conscientização de sua verdade pessoal na verdade do mito, e através do terror e da sensação do sagrado, atingia a catarse. Como vocês devem lembrar, o Aristóteles ele menciona a catarse na sua poética, porque vocês já estudaram isso na disciplina de História Mundial do Teatro, não é mesmo? Bom, qual seria a definição de tragédia, segundo Aristóteles, né? Seria a imitação completa das ações dos homens mais sérios, nobres, com a finalidade de suscitar terror e piedade e purgar tais emoções, assim provocando a catarsis, né? Bom, então o Grotowski, ele fala dessa relação, né, do teatro originário, digamos assim, esse teatro vinculado ao rito, ao mito, à religião, né, que também tinha essa conexão com essa ideia de catarse. É importante destacar que Grotowski, Eugênio Barba e antes deles ainda, Antony Artaud, são pesquisadores, são teóricos, diretores de teatro que foram muito importantes, digamos assim, para nos alertar para as práticas teatrais, tanto orientais quanto latino-americanas. Bom, a Fátima Antunes da Silva, na sua tese de doutorado em sociologia intitulada A Imagem Poética do Novo Teatro Latino-Americano, o caso do TEC e La Candelária, a tese dela defendida na USP em 2007, ela diz o seguinte: ainda sobre o debate acerca dos rituais pré-hispânicos, se seriam teatro ou não, pode ser esclarecedor observar como o assunto é considerado por historiadores e estudiosos locais. Na Colômbia, Maria Mercedes Ramillo e Fernando Gonçalves Carrial, por exemplo, referem-se diretamente a essas práticas como teatro, afirmando tratar-se de uma modalidade de teatro presente na religiosidade dessas sociedades nativas americanas, como mostra o prólogo de uma das obras. Este livro, em efeito, comprova que o teatro é velha tradição entre nós. Não nasceu ontem, nem sequer antes de ontem. É uma arte que nos acompanha, muito provavelmente, desde os tempos pré-colombianos. Porque essa questão se o que acontecia antes da chegada, no caso do Brasil, dos portugueses, né, era teatro ou não, é algo que é bem discutível, digamos assim, né? Porque fato é que o teatro, como nós concebemos, né, ocidentalmente, hoje em dia, bom, é possível que seja só posterior à chegada dos europeus no território latino-americano. Mas, se a gente pensar de forma ampla no teatro, né, e se a gente considerar toda a teatralidade presente nessas práticas anteriores à chegada de Colombo na América, aí sim nós podemos dizer que eles também praticavam teatro, como a gente vem vendo aqui pelos relatos desses pesquisadores, né?
Aqui nós temos uma imagem, né, uma representação da antiga dança maia, da coruja. Está numa matéria, um artigo, na verdade, de um site que chama Toda a Matéria. Eu gosto muito dos trabalhos que eles publicam lá, porque sempre tem autoria, enfim. E esse aqui está na matéria justamente da arte educadora e artista visual Lara Aidar. E ela fala o seguinte: as danças e as representações teatrais estavam intimamente ligadas com a religião dos maias e ocorriam nas cerimônias realizadas para os deuses. Nesses encontros, além das apresentações artísticas, havia oferendas de alimentos e sacrifício de animais e pessoas. As crianças eram muitas vezes sacrificadas em nome dos deuses, dado que eram consideradas mais puras. É evidente que no teatro contemporâneo, um dos aspectos preponderantes é a questão do pacto ficcional, né? É a questão de que não há o sacrifício real de ninguém, de nenhum personagem. E mesmo se vocês lembrarem, né, da poética de Aristóteles, quando Aristóteles fala sobre a poética, né, e ele dá como exemplo, como uma grande tragédia, Édipo, né, e a gente começa a refletir sobre o que significa tragédia, por exemplo, a ideia, né, dessa palavra tragédia, tragos mais ódio, ou seja, o canto do bode. Então, o personagem principal, digamos assim, ele tragos mais ode, né? Então, o personagem principal, digamos, da tragédia grega, né? Ele é o bode expiatório, digamos, né? Ele é aquela figura que vai passar por um sacrifício, tanto que se mantém no teatro grego antigo o altar de sacrifícios, né? A Timelê. Por quê? Originariamente, né? Nesses eventos em honra a Dionísio, em honra ao deus do vinho, em honra ao deus Máscara, se sacrificava um bode, né? Então eles mantêm o altar da Timelê para fazer menção a essa ideia de sacrifício. E o personagem, que é um personagem intermediário, né, que não é um personagem nem totalmente bom, nem totalmente ruim, é um personagem que comete erros, né, equívocos, mas não de maneira deliberada, por isso ele é um personagem intermediário, ele vai passar por um sacrifício. E o espectador, diante, né, dos acontecimentos que se sucedem diante deles, né, diante dessas ações, né, eles vão purgar as emoções de terror e piedade, mas com o conforto de que aquilo não está acontecendo de fato, nem com eles e nem com a personagem que está diante dos olhos deles, né? Trata-se de um pacto ficcional. Então, quando a gente pensa na teatralidade desses rituais e desses eventos vinculados à mitologia, à religião, nesse período pré-ibérico, pré-colombiano, essa ideia do pacto ficcional, digamos assim, nem sempre existia. Então, por isso eu reforço essa ideia, né, que sim, ocidentalmente, contemporaneamente, talvez teatro, como a gente concebe hoje, só passou a existir, no nosso caso aqui, com a chegada dos jesuítas, né? De uma forma mais tradicional, digamos assim. O Zapata, num relato dele, que foi intitulado O Teatro e a Nossa América, publicado na Urdimento em 2014, ele diz o seguinte: o teatro que chega da Espanha é o teatro pai, que veio e se impôs ao teatro da mãe, da América pré-hispânica, gerado em contextos ritualísticos, celebrações, jogo, dança, mascaramento. Essas formas seguem vivas
e cruzam o tempo com uma mitologia que as sustenta, e desde onde se constroem acontecimentos únicos que evocam formas ancestrais de representação. As novas gerações não têm modelos e nossas fronteiras cênicas estão saudavelmente movidas a zonas cada vez mais indefinidas e nelas novos espectadores. Tudo isso situado em um marco cultural expandido e transuniversal. Bom, para fazer esse panorama para vocês sobre o teatro pré-ibérico e os rituais originários, esse breve panorama, eu utilizei as seguintes referências. Esse artigo sobre arte maia, da Laura Aidar, que está publicado no site, toda a matéria. O livro da Ana Maria Amaral, Teatro de Formas Animadas, Máscaras, Bonecos e Objetos. O livro do Grotowski, Em Busca de um Teatro Pobre. A tese da Fátima Antunes da Silva, a imagem poética do Novo Teatro Latino-Americano, caso do Tec e La Candelária, e esse material do Zapata, né, que é o Teatro e a Nossa América, que está publicado na Urdimento, volume 1, de 2014. Eu espero que vocês tenham gostado desse breve panorama que eu organizei para vocês, e nós nos vemos em breve. Um abraço para todos, todas e todes.